Olá pessoal, nós vamos jogar cartas para sabermos se Daniel Mastral se suicidou ou ele foi morto. A polícia está dizendo que Daniel Mastral ele se suicidou com a própria arma. Ele é um escritor muito conhecido, influenciador digital e também ex-satanista que acabou largando os rituais satânicos para seguir a Cristo, virou um cristão. E ele é muito linguarudo, ele falava o que vinha na cabeça. E ele dizia que tinham pessoas que iriam matá-lo. Então, ele já estava esperando que alguém ia matar ele. Será que realmente ele foi assassinado ou ele se matou com o próprio revólver? 7 cartas então para sabermos o que aconteceu com o Daniel Mastral. Nós temos a carta do chicote, que é o sofrimento. Houve um sofrimento muito grande por parte do Daniel Mastral, que traz exatamente o ambiente da natureza. Então, na natureza houve um sofrimento. E aqui nós temos a carta do pássaro. Ou seja, dentro desse ambiente existiam mais pessoas. Aqui, Daniel Mastral e mais uma pessoa. Então não tinha. E aqui somente. Aqui tem 2 peixes, ó. Então não era somente uma pessoa que estava no ambiente, mas 2 pessoas. Aqui nós temos a carta da raposa, e aqui nós temos a carta da águia, ou seja, alguém estava observando o Daniel Mastral. Então ele estava ali, de repente viram o cara. Então alguém viu ele. Será que houve a morte? Será que mataram ele ou foi pessoa que viu ele morto no matagal? Aqui nós temos a carta da nuvem, que é algo momentâneo, mas dentro da nuvem você pode ter tudo, até segredos. Até mesmo pode acontecer de não chover, pode acontecer de ter raio, trovão, pode acontecer de ter até neve, gelo. Então, na nuvem pode acontecer qualquer coisa. Então, é um mistério da morte do Daniel Mastral. E aqui mostra exatamente que ele morreu. Tá vendo? Aqui é a carta do Sol e a carta do Lírio. Ou seja, morreu a vida. Então, houve uma morte rápida do Daniel Mastral. Vamos ver mais cartas aqui. E aqui confirmando, porque a carta do lírio e a carta do buquê mostra exatamente a morte. Aqui nós temos a carta da cegonha, que é uma carta que traz notícias, mudanças. E aqui a carta da estrela. O que será que temos de mudança? Esperança do quê? Aqui, pessoal, nós vemos que não há esperança. Nós vemos que tem um calvário, né? Então a carta da estrela e a carta da cruz, que é o calvário. Ele poderia ter se matado, em vez de seguir com as coisas, ele poderia ter se matado. O que será que aconteceu? E aqui nós temos, ó, a foice. É o fim. Foi arma de fogo, como surgiu
na reportagem, uma morte com arma de fogo. Aqui tem a foice. Vamos ver aqui. Aqui nós temos o laudo da polícia. Tá vendo? Aqui é a carta do livro, com conhecimento, com divulgações, matérias, etc. Aqui nós temos uma coisa imediata. O que é? É a carta do cachorro, ou seja, alguém fiel a ele, que é o irmão dele, falando, dando notícias a respeito da morte do irmão. O que mais que nós temos? Aqui, ó, carta Children, ou seja, confirmando que é irmão dele, certo? Confirmando que é irmão dele. Aqui nós temos a carta do navio. E que nós temos da carta do navio? Ele fazendo a passagem, tá certo? Ó, aqui a carta dele. E aqui nós temos a carta que exatamente o velório, a morte. Pode ser a carta do jardim? Pode, mas aqui realmente, nesse caso, o velório, a morte dele. E aqui o fim da história. Eu não vejo ainda alguém dando tiro nele. O que eu vejo é alguém achando ele no mato. Em nenhum momento eu vi que tem violência, apesar de todas essas cartas aqui não apontam que ele morreu, tá certo, pessoal? Porque mesmo ele com ameaça de morte, eu não vejo ninguém dando tiro nele, mas eu vejo localizando ele, tá certo? Muita gente tá dizendo que ele estava jurado de morte, mas infelizmente aqui não mostra que foi morto, a não ser que fosse uma pessoa muito próxima a ele, tá? Fica aí a dica que poderia, se fosse ser morto por alguém, teria que ser uma pessoa que conhece muito ele. Deixa eu tentar ver aqui mais duas cartinhas, se sai alguma coisa. Aqui o coração e aqui o obstáculo. Olha, aqui mostra que é muito mais o obstáculo do coração do que outra coisa. O nosso querido Daniel Mastral, ele perdeu o filho e a mulher. E isso consumiu ele por muito tempo e consumia. Ele perdeu as pessoas que ele mais amava. Então, é motivo para ele se matar? Então, deixo aí para vocês abrirem a discussão, tá certo? Mas eu não vejo ninguém matando ele, infelizmente. Realmente não há. Olha, aqui é como se fosse uma doença, algo que fosse já em termos de doença da alma, já vinha se deteriorando há um bom tempo, tá certo? Mas eu não vejo a morte dele, ninguém dando tiro nele. Um grande abraço, tchau.